Olá a todos. Hoje eu queria falar um pouco sobre a nossa ligação, o nosso lugar no cosmos. Primeiro, por que eu uso a palavra cosmos e não universo? Bom, universo seria tudo, matéria, energia, espaço e tempo. Tudo o que existe, tudo o que é físico. Então ele seria a soma do caos e do cosmos. Caos eu não preciso nem explicar, é a desordem completa. O cosmos já é a regra existente dentro do caos. Então, imagine o universo no início da civilização humana, quando o homem começou a olhar para o céu e imaginar o que seria lá. Olhar para a natureza como um todo, não só para o céu, claro. O que ele via era basicamente desordem, coisas acontecendo de forma randômica. Por isso mesmo que é natural que o homem tenha imaginado uma inteligência por trás da natureza, um deus ou deuses, enfim. Tem uma citação do Sagan que ilustra isso perfeitamente. Ele diz assim: nós vivemos num universo intermediário, onde as coisas mudam, porém de acordo com padrões, regras ou, como nós as chamamos, leis da natureza. E bem, para falar da nossa ligação com o cosmos, antes de mais nada, óbvio, nós estamos profundamente ligados ao cosmos, mas não nas formas especiais ditas pela astrologia, como disse Sagan em Cosmos. Ou, como disse Richard Feynman, numa entrevista à BBC, as formas ditas pela astrologia não estão sequer na proporção correta. Como disse de novo Sagan em Cosmos, no momento de seu nascimento, a luz de Marte não poderia atingi-lo. Então a única outra forma de Marte exercer alguma influência sobre ele seria a influência gravitacional. Contudo, por maior que Marte seja e por mais gravidade que ela tenha, o obstetra está infinitamente mais próximo e exercendo infinitamente mais influência gravitacional sobre ele do que Marte. Então, a ideia de que planetas, constelações, enfim, possam exercer algum tipo de influência sobre a nossa vida não faz o menor sentido. Pior, os astrólogos não conseguem nem concordar sobre que influência teria cada planeta, tanto em determinado ponto ou não. Quando a gente fala sobre isso, claro, sempre aparecem aquelas histórias do tipo: mas o amigo do irmão do amigo do tio do cunhado de não sei quem foi numa vidente ou numa astróloga, ou o que for, e ela fez uma previsão e que deu certo. Bom, tudo bem. Primeiro, isso é uma evidência anedótica. Ela não tem valor nenhum. A anedótica vem de conto, né? Não tem qualquer valor se você não fizer um estudo correto para tentar, com um grande número de pessoas, um grande número de astrólogas, etc., para ver corretamente isso. Segunda coisa é que, bom, é perfeitamente possível que isso aconteça, afinal de contas, coincidências acontecem, elas existem. E também temos que nos lembrar que tem aquilo que a gente chama de profecia que se autocumpre. Tem um texto ótimo do Kentaro Mori sobre isso, eu vou ver se eu encontro o link e coloco na descrição, que ele diz basicamente o seguinte: um cara, acho que russo, se eu não me engano, foi numa pessoa, não lembro se era astróloga, vidente, o que diabos ela era. Ela lhe deu a profecia, né, a previsão, e essa profecia dizia que ele seria preso por assassinato. Não lembro se seria pena perpétua, não importa. Isso também não importa. O que aconteceu? Bem, ele ficou com tanto medo dessa previsão que, para fazer com que ela não acontecesse, ele teve uma ideia brilhante: matar a tal da mulher. Ele foi e a matou e, pum, óbvio, a profecia se cumpriu. Ele foi preso por assassinato. Uma outra história assim que é muito interessante é uma tragédia grega chamada Édipo Rei, de Sófocles. Basicamente a história é a seguinte:
um rei vai até um oráculo para ter a profecia, e ele diz que o filho que ele vai ter, que a esposa estava grávida, iria matá-lo e se casar com a mãe. O que ele fez? Bom, o bebê nasceu, ele pegou o bebê, levou até um monte, pregou os pés da criança no monte e voltou embora. Num monte bem longe, claro. E inventou que o bebê tinha morrido, enfim. Pois bem, passou um pastor por ali, viu a criança, resgatou ela e a criou. Um dia, esse bebê já crescido, né, um rapaz já, ele foi até esse oráculo, até o mesmo oráculo, e recebeu uma previsão que seria que completaria a primeira previsão. Ou seja, ele iria matar o próprio pai e casar com a mãe. O que ele pensou? Bom, eu vou matar o meu pai adotivo e casar com a minha mãe adotiva. Então ele fugiu de lá. E foi morar exatamente onde os pais biológicos dele moravam. Ele conheceu o pai biológico numa circunstância muito ruim, teve uma briga, matou o pai na briga e acabou se casando com a mãe. Enfim, eu não vou contar o resto da história, mas pesquisem, é bem interessante. Mas a nossa ligação, ela é muito mais sutil. Há uma citação do Neil deGrasse Tyson que mostra bem isso. Ele diz: estamos todos conectados, uns aos outros biologicamente, à Terra quimicamente, ao resto do universo atomicamente. Isto pelo seguinte: os átomos que compõem o nosso corpo, com exceção do hidrogênio, que o hidrogênio e o hélio já estavam presentes depois do Big Bang, quando os primeiros átomos começaram a se formar, o restante, todos eles foram produzidos dentro de estrelas supermassivas. Elas vão, devido à sua pressão e seu calor, elas vão fundindo elementos mais leves em elementos mais pesados, até o ferro. O restante é produzido após a explosão da estrela. E é nessa explosão que ela joga todo o conteúdo dela de volta para o cosmos, para a galáxia onde ela está, e permite com que outros sóis nasçam já com planetas em torno e possivelmente vida. É por isso, por exemplo, que o nosso Sol é dito de segunda ou terceira geração. Ele precisou de uma estrela que explodisse ou duas. Não é? Que a primeira, que o material dela foi usado na segunda, para então nascer o nosso Sol, ou só de segunda, enfim, para que ele pudesse ter planetas em torno, como tem, e vida aqui na Terra. E, quem sabe, em Europa, ou Titã, enfim, algumas outras luas do nosso sistema solar. Europa de Júpiter, Titã de Saturno. Uma outra citação do Sagan, que mostra muito bem como a coisa é na realidade, é a seguinte: o cosmos também está dentro de nós. Somos feitos de material estelar. Somos a forma de o cosmos conhecer a si mesmo. Enfim, qualquer outro tipo de alegação do tipo tal planeta está em tal local, e etc. Tudo isso carece enormemente de qualquer tipo de evidência. Já quanto aos nossos elementos terem sido produzidos em estrelas, a gente tem evidências de monte. E detalhe: os átomos da minha mão direita podem ter sido de uma estrela diferente dos átomos da minha mão esquerda. Não há como rastrear isso exatamente para qual estrela, até porque essas estrelas não existem mais. Enfim, é isso. Eu espero ter passado o meu recado desta vez. E até o próximo vídeo.